Resolva os problemas do seu carro de uma vez por todas. O Centro Automotivo Jocalto tem uma equipe treinada e uma estrutura completa para a manutenção e os reparos que o seu veículo precisa. E com a qualidade que você merece. Pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, escapamento, injeção eletrônica, freios, troca de filtros, óleos e mecânica em geral. E todos estes serviços com a garantia Jocalto. Quem conhece, confia. 2528-9514. Bem, meus amigos, nosso convidado de hoje, uma pessoa conhecidíssima na cidade, bom humor, bom contador de piada, faz programa de televisão que a gente morre de rir, porque ele sabe lidar com a brincadeira, com a piada, contar os casos engraçados, né? E eu gosto muito de ver porque hoje a gente está precisando de alegria, de piada, porque o mundo está muito difícil de viver com tanta coisa errada, não, Chiquinho? Então o Chiquinho é uma pessoa importante culturalmente, porque ele leva o bem, ele leva o saudável, ele leva o engraçado, entendeu? Aí tira você daquele estresse de que mataram não sei o que, motociclista e não sei o que, roubaram não sei o que, roubaram NPS, roubaram isso, roubaram... Aí você vê o Chiquinho conta as piadas, e te tira desse clima ruim, né, que a gente está vivendo atualmente. Mas, Chiquinho, quais são as novidades? Felga, abraço você, abraço. Felga é uma referência, né? Eu falo que se Felga morasse na América, lá, na América do Norte, na Europa, na Ásia, era bilionário e respeitado, né? Porque é um talento, você vê os monumentos espalhados pela cidade toda. Eu tive um dia o prazer de ir esse governador que está aí, ele estava no mandato ainda substituindo o anterior, o Cláudio Castro, e ele inaugurou, ele veio no Corpo Bombeiro ali, que era parafernália político desse governador, vem aquele monte de segurança, e o Felga foi lá com ele e eu tirei uma foto do Felga ali, então eu fiquei orgulhoso naquele dia. Falei, eu tirei uma Felga do Felga com um monumento no Corpo Bombeiro e com o governador do estado. Tem aí alguma coisa aí do meu Mas é respeitabilíssimo que fala? Respeitabilíssimo. Respeitabilíssimo. Essas palavras são para Felga, a primeira dama dele, que é uma mulher super culta, né? Mas aí, Felga, voltando ao que você falou, e parece que nós não combinamos nada. Chegamos aqui, o Patrick, que é uma pessoa que você chega e é só a convivência você já gosta, um carinhoso, trabalhador, profissional, educado. Responsável. Todo mundo fala do Patrick, eu às vezes vejo ele pouco, mas tenho essa impressão dele. Mas o Felga parece que nós combinamos. Tudo que o Felga falou é o que eu falo. Você vê o programa Brasil Urgente, programa do Datena, programa daquele menino que era da Record, agora voltou para tá no SBT. Tudo é a mesma coisa. Eles, além da coisa já ser trágica, eles ainda fazem aquele teatro, teatraliza, né? Eu tenho visto televisão sem som. Sem som. Eu tiro o som porque é muita bobagem. É muita coisa. Então eu sempre falei, eu sou amador, totalmente amador, eu gosto daquilo. Aí gosto de contar piada e comecei a contar piada na televisão, no rádio, aquela coisa, e foi, porque eu estava falando com o Felga e o Patrick, que eu gravo pelo... Você fala de português, eu não gravo todas de português. Eu gravo você fala de português, é o tema, né? Você fala de alemão, de velho, de japonês. Então, o Felga é essa pessoa que é referendada aqui. É referendada, é certo, Felga? Você sabia que o dia 15 de abril, oficialmente, pela Câmara de Vereadores, homologado, é o Dia Municipal da Arte Felga de Moraes? Eu lembro quando você estava na... maravilha, né? O dia que foi promulgada a lei, que foi feito o projeto, que passou. E eu falei, nada mais que justo. E ele tem as ajudas dos empresários, parece que a Gêmeos ajuda, né? Ajuda com ferro velho, concreto, mas eu não gasto com um tostão do dinheiro público. Nunca gastou, eu sei disso. Nunca gastei. Aquelas placas de inauguração, eu peço 50 a um, 100 a outro, os amigos, mando fazer a placa, boto lá e acabou, entendeu? Eu podia estar morando na Europa, se eu quisesse. Eu estive na Suíça, me ofereceram um apartamento
para me montar o ateliê e ficar lá por conta deles. E eu falei, infelizmente eu não posso sair do Brasil, não, eu gosto do Brasil. Fui embora. Eu podia estar morando na Suíça se eu quisesse, entendeu? Mas o meu caso não é dinheiro. Eu não sou o que eu tenho. Eu sou o que eu sou. E acabou. E as pessoas que conseguem fazer isso e colocar isso em prática, isso é feliz. Mas eu falo com todo mundo, você vai, ó, na Praça da Criança, ali em frente ao antigo lago, ali do lado tem mais de 40 obras. Tem na Via Expressa, tem o Corpo Bombeiro, tem no Suspiro, tem em frente à Polícia Militar. E eu nunca pedi para fazer nada. Eles que me pedem. Aí eu digo, ó, se eu apelido liberar lá, ó, o açucata e o soldador, eu faço. E acabou. É para atender a pessoa, tanto faz rico, pobre, homenageia seu Oswaldinho, que tomou conta do Horto. Né? São pessoas que merecem, né? E é lógico que a autoridade, a polícia me pediu, não ia dizer que não. Aí o bombeiro reclamou que por que eu fiz para a polícia, eu não fiz para eles, aí eu fiz para eles. Aí o comandante da Marinha falou, pô, vai o sanatório naval. Então, isso aquilo vai. A linha, como meu avô falava, a linha puxa agulha, a agulha puxa a linha. Mas aí o que o Felga falou, ele tem um nome, o nome está escrito na história de Friburgo, com esses 207 anos, é uma pessoa importantíssima, todo mundo conhece Felga. A Felga, quando não conhece, igual eu que tenho o prazer de conhecer esses anos todos pessoalmente, a pessoa conhece pelos monumentos, pelo trabalho, né? Ele ouviu na rádio, ele ouviu alguém falar, e alguém mostrou ele. Ah lá, aquele monumento que você vê no Suspiro lá das vítimas de 2011, né? Tem monumento, tudo tem, se você olhar aquilo, que ele emociona. Como o da Polícia Militar, como o do Bombeiro, que eu falo que é uma instituição que é amada pelo povo, né? Então ele sabe passar, é um artista. Isso aí não adianta, ninguém nasce com isso. Isso não aprende, não. Eu poderia fazer coisas maravilhosas. Se tiver mais condição. Mas aí isso custa dinheiro. E eu não faço nada por dinheiro. Sei que meu trabalho que eu tenho que vender alguma coisa. Agora, a minha intenção não é ganhar dinheiro, é servir a pessoa, atender, agradar, entendeu? As instituições estão trabalhando, a Polícia Civil, todo mundo homenageei. Por quê? Porque merece, estão trabalhando pra gente. Homenageei aí o cara que vai à minha rua, com a vassoura na mão, deu o diploma a ele. Porque eu falei, esse cara pra mim é mais útil do que o governador. Eu falo sempre. Aí o cara fala profissão nobre, o cara. Aí no dia eu tava um cara falando, não, essa faculdade mais difícil, essa faculdade para você. Política internacional, parece que o cara pode fazer curso para embaixador, né? Como é relações exteriores, negócio assim. É uma das. Falei, função importante é o lixeiro. Você já pensou? Você vê uma cidade que fica aí paralisada uma semana sem o coletor de lixo, uma loucura aquilo. O cara que é o coveiro, o cara que trabalha lá fazendo necrópsia, que o médico só mostra. Chiquinho, sabe o que acontece? Tudo falta de organização. Você vai na Suíça, então o caminhão do lixo e o motorista, não tem ajudante. Tem aquelas caçambas próprias, ele encosta o caminhão, põe a caçamba. É tudo automatizado, né? Tá, acabou. Não tem. As plantas são em vasos nas ruas. Então o que eles fazem? Quando a planta começa a ficar feia, eles recolhem aquela e trazem um vaso novo, uma planta bonita, entendeu? Então, a primeira noite que eu passei na Suíça, 3 horas da manhã, eu vi um barulho, aí corri na janela do hotel, passou o caminhão que varre a rua. Ele passou a 60 por hora. Aí ainda falei com o cara, pô, como é que o cara consegue limpar naquela... Falei, não, porque os meio-fios aqui tem tudo da mesma altura, não tem buraco, não tem nada, ele passa e já vai... É uma disciplina, né? Cheguei um dia na Alemanha, falei pro cara lá, o secretário turístico, falei, poxa, a cidade é escura, né? As praças, pouca iluminação. Ele falou, mas não precisa mais do que isso, porque você pode ir lá na trilha, que não tem buraco, não tem lugar para você tropeçar, basta você ver a trilha, entendeu? Por quê? Porque eles são cuidadosos, eles são caprichosos, eles zelam pelo bem público. Eu tenho um amigo que ele tem uma irmã na Suíça, ele vai muito lá, ele fala, 7 horas e 12 minutos o metrô, porque é por minuto. Você entra, já tem um lugar de você pendurar, porque tudo é muito frio, ali dentro é climatizado, né?
aí você já pendura ali o coisa, tem que... Por isso que eu tava vendo uns filmes, que tem umas séries muito no YouTube que mostra as casas todas, você entra, tem um espaço assim com porta ali para pendurar os casacos, que às vezes tá muito frio, vem molhando. Na Suécia tem... As portas abrem para fora, até estranhei, porque a mulher abriu a porta onde eu falei, ué, no Brasil abre tudo para dentro. Falou, não, mas aqui é para fora, porque se pegar fogo na casa, qualquer problema, a gente sai fácil, entendeu? Exato. Quer dizer... Eles pensam em tudo, né? O lixeiro entra dentro da casa da pessoa, porque não tem tranca, muro, não tem nada, é cerca viva. Ele vai lá, tira o lixo, uma sacola grande, e coloca uma sacola nova, leva e acabou. Entendeu? Que disciplina, né? Isso é educação, né? Educação. Isso vem lá de trás. Você, às vezes, tem uma casa, uma mansão que de muro grande, aí você, de tanto e tantos metros, tem um nicho com cinzeiro, que é para quem passar na rua jogar ali. O doutor Norberto, que é conhecidíssimo, todo mundo gosta, que é ginecologista, ele tem uma filha na Noruega, né? E ele sempre conta a mesma história, o doutor Norberto, que a filha, que ele foi lá, então, ele disse que uma noite, aquele frio, aquela coisa, que eles estão acostumados com aquilo, né? Aí a netinha passou mal, levou no médico, chegou lá, hospital de primeira e tal, você assina coisa, é o governo que paga. Aí parou a receita, parou na farmácia de madrugada, coisa, quando foi puxar o cartão de crédito, falou, não, você assina esse formulário aqui, o imposto, ele é revertido para o povo. Cobra um imposto altíssimo, mas você tem tudo, é o que você falou, o cara entra, toca até a sacola. Aqui, se bobear, rouba a sacola, né? Esse é o problema. Eu quando estive na Suíça, eu fiquei um dia no hotel, aí me chamaram para me hospedar, então eu conheci a cultura deles, eu ia na casa dos parentes, um fazia isso, o outro fazia aquilo, o outro era pescador, então eu conheço a maneira deles viverem, entendeu? Culturalmente, com educação, com respeito, entendeu? Eu acho que se o suíço vê um programa desse nosso aí na televisão, ele desmaia. Desmaia. Porque quando eu estive lá, um alvoroço lá, a vizinhança, o que houve? Mataram uma pessoa aí na cidade. Então, o crime é uma coisa que... É uma coisa que assusta. Assusta, né? Aqui não, aqui infelizmente virou rotina. O cara vai no centro do Rio de Janeiro, tem um corpo, se ele não puder desviar, ele pula por cima, mas ele nem olha, porque não dá tempo. Então é triste isso, rapaz. Você acostumar com coisa ruim é muito triste, e acostuma. Que diz que no Carioca tá tão acostumado com nem dá bola pra bala perdida, mais entra no ouvido e sai no outro, né? Nem liga mais. Eu quando cheguei na Suécia, a mulher que me hospedou, Estocolmo, a primeira coisa que ela fez, Felga, papel você joga na lareira, garrafa é ali naquele canto, resto de madeira ali, é tudo separado, tudo organizado, entendeu? Não tem... Aqui você vê, de vez em quando, eu acho uma covardia, os caras jogam copo quebrado, vidro, garrafa, aí você vê que esses tempos ali, com 2 pedras, um coletor de lixo com abriu, que absurdo, lá não, lá é tudo separado. Eu quando quebro um copo, eu enrolo ele no jornal, depois eu em outro jornal, boto a sacola, enrolo a sacola, porque eu faço isso. É perigoso. E quando eu tenho papelão, embrulho no papelão, boto ele amarradinho, porque aquilo a pessoa vai enfiar a mão, quando enfia a mão ali, aquela coisa viva, né? Aquela navalha, né? Mas não vai mudar nunca, vai mudar. Vai vir outra geração e outra, nossos bisnetos, tataranetos. É muito difícil, porque isso demora muito, né? Já teve algum avanço, né? Hoje, eu estava comentando isso, mesmo com a devastação que tem das matas e destruição do meio ambiente, mudou um bocado, né? Porque já tem uma punição mais severa, se você derrubar uma árvore. Antigamente a gente saía matando passarinho, hoje acabou. Indiscriminadamente. Hoje não mata, o cachorro... Eu tenho o meu filho, agora isso é da pessoa, meu filho é muito naturalista. Então o pintor veio pintar a casa aí, ele chamou o cara, falou aqui, tá vendo essas casinhas de marimbondo aí na parede? Não tira não, pinta e volta. Que coisa linda, né? Aí um dia o jardineiro falou, Dona Bianca, só tem veneno pra matar formiga aí? Rapaz, ele virou um vai matar formiga nenhuma. É outra mentalidade. Eu tenho um sobrinho em casa, 2 sobrinhos de 20 anos, 2 meninos maravilhosos. E um dia o meu pai, que está com 94 anos, mas está lúcido de tudo, a formiga lá no cone, numa casa que a gente mora, numa casa grande, e meu pai levantou para pisar e falou, não mata não, vovô, deixa elas viver. Outra mentalidade.
Mudou. Vai, isso é com uma criança, você Eu começa... acho que vai haver uma mudança aí. É muito lento, mas ela vai acontecer. Já mudou muita coisa, né? Os animais, por exemplo, você via cachorro na rua, né? Nós somos do tempo que você via aquelas manadas de cachorro, né? Hoje você vê pouco e as pessoas cuidam. Eu tenho 2 cachorras em casa de rua, uma gata. Dorme comigo. A gata dorme quando eu vejo televisão, ela dorme aqui até eu ir embora. E o cachorro pula na cama. Inteligentíssimo, né? Amigo, Que amor, né? São amigos, entendeu? Entende a gente, carinhosos. Que amor. Entendeu? Agora, tá um negócio. O meu filho passava um cachorro na rua aí abandonado, ele pegava, escondia aqui dentro pra gente não ver. É mesmo. Um dia o cachorro da vizinha fugiu, ele achou que era cachorro perdido, botou aqui dentro. Aí a vizinha ficou doida procurando o cachorro. Aí falou com a minha mulher, vou perguntar ao meu filho, Beto, você viu um cachorro assim, assim? E, tá onde? Escondi. Pra proteger. É. Que bonito, né? Você vê que pessoas hoje, né? Pessoas assim, pessoas de nível alto, um advogado, né? Tá no consultório, eu conheço um advogado, ele é previdenciário que fala, né? Lida com essas coisas do INSS, tá no escritório trabalhando, tem uma freguesia danada, toca que um cachorro foi atropelado, aquele grupo que ele já tem, ele já começa a mobilizar todo mundo para internar, para tratar, fazer vaquinha. Mudou para a mentalidade. Porque o cachorro, ele era selvagem. Nós é que trouxemos ele para dentro da nossa casa. Então a responsabilidade é nossa, não é verdade? Eles não são bichos do mato, eles são bichos caseiros, porque nós transformamos em animais caseiros. Agora, eu já vi muita gente aí em Parque Santa Elisa abandonando o cachorro, entendeu? É impressionante o amor do bicho, né? Você vê na internet, no YouTube sempre, o cara mendigo, pessoa de rua, morador de rua. O amor que o cachorro, você vê a diferença. Ele tem amor que ele é o dono dele, independente do ser humano, não. Ele já vê a pessoa que tem um pouco maiores posses, maior penetração na sociedade, maior importância política. O cachorro não. Ele não troca aquele dono dele que é morador de rua pro cara mais importante do mundo. É verdade. Tem uma cena que na época emocionou muita gente, que o morador de rua foi socorrido, estava muito doente, a ambulância levando e ele disparado, até o bombeiro abriu a porta e ele ficou debaixo da maca deitadinho. É muito bonito, rapaz. Esse amor é uma coisa, né? É um amor incomum. Eu não consigo, rapaz. Nós vivemos numa cidade maravilhosa, uma região fantástica, matas, montanhas, né? Uma cidade que foi colonizada por alemães, suíços, italianos, entendeu? Friburgo ainda presta, talvez devido a essa colonização que nós tivemos. Agora você sai daqui, rapaz, é uma bandidagem. Deus me... Aqui eu nunca vi, não. Dizem que tem, eu nunca vi. Mas se é que você falou isso aí, eu não tinha percebido isso, pensado nisso, é essa cultura que nós viemos. Isso ainda está fazendo efeito ainda. Aí você vai para a Baixada, meu Deus, não sei como as pessoas conseguem viver. Aquela cidade mistura tudo, não vou falar nome, você começa daqui, dali, tudo junto. Ninguém é de ninguém, o medo Mas nós ainda temos um resquício dessa colonização europeia, entendeu? O friburguês ainda... Eu tinha amigos húngaros, amigos italianos, amigos espanhóis, eu conheço a culinária de todos eles, entendeu? Agora fui convidado para fazer uma exposição na Hungria, tive amigos húngaros, inclusive eu estava fazendo uma exposição, estava em Elac, e entrou a tropa, fardada, falando uma língua estranha, né? Aí minha secretária falou, que língua estranha. Eu falei, eu acho que isso é húngaro. Quando estava saindo, o último que saiu na porta, eu... Moisés Tereira, esqueci o que? Rodirava, tomava, Namlesuk. Voltou todo mundo. É uma poesia tradicional húngara da Revolução. Aí falou, só sei falar isso. Uma questão de ordem, ele falou, volta todo aqui, né? Entendeu? Que bonito, a cultura é muito bonita, né? Hoje eu estava pensando nisso, nós tivemos um papa polonês, aí viemos para aqui ter um argentino, agora um americano, né? Aí você vê aquele polonês que ninguém esperava, que virou um mito, né? O João Paulo II, né? Aí você vê a cultura muito bonita, né? Você vê... Você sabe que cada país
Tem a sua cultura. Tem a sua cultura. Eu atravessei a Europa, dirigindo no meu carro, com um problema do motor. Acendia uma luzinha toda hora vermelha. Aí eu parava no país, já, posto de gasolina, pedia. Aí parei na Itália, que é o povo mais parecido com a gente. Mas... Cheguei lá, falei o cara do povo, meu amigo, eu tô com problema aí e tal. Expliquei mais ou menos por gesto. Ele entrou debaixo do carro, se sujou todo de graxa, consertou o negócio. Quando saiu, falou: quer almoçar lá em casa? Na hora do almoço. O italiano. O italiano, ele é muito mais. Ele é passional. Ele é rude. Ele é rude. Eu lidei muito com mas ele tem sentimento. Essa família Pesce, que eu sempre lidei com todos eles, o seu Rafael, que ele falava, era Rafael Pet. Aí você fala Rafael Pesce. Não, Rafael Pet. É 2CI, mas é Pet. O doutor Carlos Pet, que dos antigos, só tá ele vivo, né? Que já foi o Osmar, aquele general Oswaldo tinha uma mercearia, lembra? Tinha o Padre Pesce. Padre Pesce, Don Chieta, reitor. E tinha o Rafael Pesce, que foi muitos anos diretor da Companhia de Luz. Todos três já faleceram. Todos da família tradicionalmente tricolor, né? Todo mundo. O padre. Mas isso, rapaz, faz parte da vida. Eles são muito, ele gostava de ópera. O seu Rafael, que eu lidei muito com ele, comprava todo o pacote no princípio do ano para ir à ópera no Municipal. Então o italiano, ele é passional, ele fala alto e parecido com a gente. Tem muito calor. Meu filho, por exemplo, gosta muito de cultura, comprar livros. Ele vai a São Paulo, ele corre aquela livraria toda, gosta de cultura. Já falou com a mãe dele esse dia: vai ter uma ópera aqui em São Paulo, não quer vir pra gente ir junto, não. É um garoto de 24 anos. Que beleza, né? Entendeu? Você vai na casa dele, tem pilhas e pilhas de livro, que ele gosta de... E hoje que já todo mundo tá falando que tá acabando isso, porque tudo você online, você vê tudo, né? Você vê ainda eu acho bonito você manusear o livro, você poder... Né? E nós temos escritores maravilhosos, né? País Meu quarto de criança era cercado de estante. Meu pai comprava tudo que é coleção de livros que aparecia lá, ele comprava pra gente. A minha cultura, eu acho que veio disso. Porque aquele tesouro da juventude, fotografia, história... Meu avô ele não tinha muito estudo, mas era inteligentíssimo, ele falava: tem que ler. Você lendo, você vê a cultura que você tem, você é ampla. Você falou da Europa, falou de lá, falou que da cultura deles, do jeito deles, como é que os países são, uns mais frios, outros mais calorentos, outros com mais calor humano, né? Então tudo isso é cultura. A maioria aí hoje fica no TikTok, no Zap, não dá pra aprender. Sabe o que acontece? Eles fazem questão de preservar essa cultura. Quando você passa da fronteira de trem, que eu saí da Suíça e fui até Paris visitar lá uma amiga lá. Aí quando você passa da fronteira, a arquitetura muda completamente. Você sabe que isso aqui é estilo suíço, isso aqui é estilo italiano, entendeu? Porque eles fazem questão de preservar. E na Alemanha eu fiquei num hotel que tinha assim, meia porta de pedra e o resto emendado, meia janela e o resto emendado. Eu falei: o que é isso? Ela falou assim: o governo pagou para quem mantivesse o que não foi destruído. Então eles pagaram a reforma desde que eu deixasse a parte antiga inteira ali. Preservada. Entendeu? Porque eles preservam. Você quer ver uma coisa? Uma coisa boba, mas eu estou na Alemanha, eu estava grampeando meus quadros, eles têm tudo elétrico, ferramenta, né? Eu estou lá, tchaf. Quando chegou meio-dia, o alemão abriu a porta e falou: 2 horas da tarde só. Então, de meio-dia às 2, você não pode dar uma martelada dentro de casa. Disciplina, né? Entendeu? Aí eu já falei com ele: mas tem uma obra lá. Ele falou: não, a construção civil não pode parar. O resto, particular, não pode fazer barulho. Silêncio total na hora do almoço. Porque a pessoa que almoça quer descansar um pouquinho, entendeu? Questão de cultura. É a hora sagrada, cultura. Aqui não, aqui mesmo que as pessoas confundem, acham que o horário do silêncio de 10, das 22, é isso aí. Não é não. Qualquer horário durante o dia, se botar um carro de alto-falante aqui em frente à sua casa com som aberto, que ele está infringindo a lei. Você pode chamar a polícia, só que aqui, às vezes... Você, para fazer a festa do filho seu, você tem que ir na polícia comunicar: olha, eu vou fazer a festa de aniversário do meu filho, endereço tal, número tal. Aí eles te dão uma plaquinha
para você pendurar na sua porta o teu nome. Aí, vamos supor, 10 horas da noite tem que encerrar. 10 horas o policial baixa na porta. Acabou. Acabou. Entendeu? É, exatamente. Mas vem porque aquilo já é uma rotina, mas a disciplina que eles têm, a consciência, né? Já sabe que não pode fazer. É isso que eu falo. Você quer ver o que acontece? Se você quiser abrir uma pizzaria na Suíça, você tem que esperar uma pizzaria fechar para você ocupar o lugar dela. Porque eles têm a quantidade certa de comércio que a cidade comporta. Então tem vamos supor, 2 pizzarias. A terceira já não cabe. É tudo baseado em estatística, né? Estatística, entendeu? Até para você matar um animal na época de caça, você tem que pegar um selo de bronze lá na prefeitura, atirou no animal, você tem que prender no pescoço, porque se alguém te pegar com o animal morto, sem a autorização, você está ferrado. Eles falam, ó, você pode matar 3 coelhos por ano, um gamo, é tudo organizado, entendeu? Até o peixe é controlado, eles têm uma quantidade certa para pescar, entendeu? Que eu vivi lá com o pescador também, andei lá pelos lagos, né? Tudo controlado, você não pode fazer nada errado. Aí que eu digo, a mentalidade, né, já vai passando de geração para geração. Eles têm aqui não, aqui a coisa vai pelo... Tá acabando, Felga? Tá, mas eu queria falar com você, de vez em quando eu assisto o seu programa, eu fico encantado. E eu fico orgulhoso. Com a sua memória das piadas, entendeu? Falo, como é que guarda isso tudo, rapaz? E coisas engraçadas. Entendeu? Eu tendo audiência com a sua, nossa senhora, eu fico orgulhoso, porque aquilo é uma coisa amadoristicamente falando, né? Você não, você é um profissional que veio pelo talento que Deus te deu, veio de berço. Mas o meu programa é não, mas o seu programa é bom demais, por isso que eu vejo sempre, porque ele é conversa, você conversa muitas coisas que você... Eu aqui aprendi muita coisa, que você fala da Europa, o país nosso é um país continental, enorme. A Europa, Portugal é menor do que o Estado Unido. Hoje eu não sei, porque eu estou falando de 30 anos atrás. Mas na época, eu estava dentro de casa, a Suíça na porta com a Gizinha, com fotografias que ela levei, né? E ela fazia assim. Aí depois perguntei, Maria, o que você estava apavorada vendo as fotos? Aí ela mostrou uma foto da feirinha de Friburgo, com colares pendurados. E eles achavam que eu comia serpente. Tinha essas coisas, né? Tudo... O Brasil lá fora, hoje a internet mudou muito, né? Mas naquela época, eles mostravam o que eles queriam, que era lá o norte, aquelas baianas sentadas na rua, vendendo aquelas coisas. Na Bahia. E aqueles caras batendo bobo. E índio. O Carnaval do Rio e mais nada. Eles tinham a ideia de um país completamente doido. Não é um país sério. Porque ele não viu nada sério, entendeu? De Gaulle falou isso na década de 50, né? Isso não é um país sério. Porque ele veio, falaram que era um país paupérrimo, que estava com dificuldade, o povo passando. Chegou no coisa. O De Gaulle da Itália, né? Que era ditador, presidente, se eternizou lá, né? Então chegou no Rio, tapete vermelho, Hotel Glória, que no Ave, aquele glamour, né, aquela festa. Ele falou: isso não é um país sério. Porque é igual o cara que tá falando, eu tô quebrado, tô em desespero, não tô conseguindo pagar ninguém. Você vai passa na rua dele, tem uma festa para 500 pessoas, você fala, que troço é esse? Mas aqui só... O brasileiro é assim. Aqui é que você vai falando, eu vou lembrando. Tinha um rapaz lá que me ajudava e ele estava desempregado. O governo dava um salário a ele, porque ele estava desempregado. E ele procurando emprego. Falou, eu quero emprego, rapaz, não quero ficar recebendo. Não quero de esmola não, né? Não. Aí conseguiu depois lá um emprego bom, aí dispensou o dinheiro do governo. E não era pouco dinheiro não, era um dinheiro bom. Aqui você fizer isso, é o que está acontecendo, né? As pessoas não querem arrumar emprego. Para de trabalhar. Para. Aqui antes de sair, depois eu vou te dar o diploma aí do meu ateliê, tá? Ateliê Felga. Porque em breve eu vou inaugurar ali a minha galeria. Isso aqui já tem excursão de turismo querendo vir visitar, porque aqui dentro tem minha vida. Troféu, muitos diplomas
livros, 800 jornais, matéria. Eu, quando cheguei aqui, fiquei encantado, que o ateliê do Felga é na casa. Mas quando eu cheguei aqui, vocês precisam ver o espaço, a organização, a limpeza. Eu consegui ali um cantil que meu pai usou na Segunda Guerra Mundial. Que maravilha. Entendeu? Então eu tenho carta aqui, tá na parede ali, que Dante e Maria Laginete mandaram pro meu pai na guerra, ao soldado João Batista. E ele foi prefeito de Friburgo, né? Dante Laginete, né? Passado pela censura. Meu pai foi à guerra como voluntário. É mesmo. Um ano na Itália. Ele voltou, depois ele se tornou, muitos ficaram como ex-combatente, receberam até como... Não, mas ele para encerrar, porque o tempo já acabou, ele servia no Forte Copacabana, meu avô deputado, pessoal de dinheiro. Então ali ia quem queria. Então o comandante falou, quem quer a guerra vai dar um passo à frente. Aí meu pai, pá! Aí, tem certeza absoluta? Aí ele estava no navio já para embarcar, não sabia para onde, que era segredo. Aí chegou meu avô embaixo do navio com o general. Batista, desce! O general liberou, pode descer. Desce, meu filho, está indo para a guerra, meu filho, por favor. Que personalidade, hein? Aí foi. Aí depois me perguntaram, Batista, por que você não desceu? Ele falou, eu ia perder a chance de dar um passeio desse, rapaz. Que bom que ele não estava dimensionando o perigo, né? Ele foi lá para passear, conhecer o Vaticano. Entendeu? Que o brasileiro não foi na linha de frente. Foi mais para apoio. O brasileiro foi para ocupar. O americano tomava e os brasileiros ficavam lá tomando cerveja e tomando conta. Já e corria menos risco. Corria, até porque meu pai dirigia um caminhão de gasolina, combustível, que é vital na guerra. Combustível é o que faz, o que primeiro falta e que mais necessidade faz, né? Então botaram ele para dirigir caminhão de combustível, um negócio perigoso, né? Mas ele não esquentava, não. Meu pai era poeta, jogador de onda, gostava de tomar umas e outras de vez em quando. Aí essa coisa toda dele assim, despojada, veio o talento do filho, né? Tudo tem um porquê. Cavaco não voa longe de Minha pau, avó pitava, minha tia pitava, meu pai pitava. Isso já vem mais ou menos vem genético. Do sangue, isso é genético. Isso é genético, meu Deus. Eu fiz isso a vida inteira, desde 5 anos que eu estou fazendo arte. Nos dois sentidos, né? Chiquinho, é uma pena que... É uma pena que acabou, mas conversa com você é coisa de 4, 5 horas no mínimo, por dia. Mas a gente não vai faltar oportunidade. Não, quando você precisar, para participar de qualquer coisa, não é só na televisão, mais vezes aqui. Deixa eu dar um tempinho, né, para não ficar repetido, porque esse programa vai para 67 municípios. Que beleza, hein? Entendeu? E muita gente vê, tem uma audiência muito grande. Além do YouTube, né? E a gente precisa de gente que possa falar alguma coisa. É difícil. Você sabe, vai arrumar uma pessoa para você entrevistar. Se você chamar um comerciante, ele vai fazer propaganda no comércio dele. Entendeu? Eu não faço isso. Não, o Felga, hoje eu já admirava muito, hoje admiro, mas você falou no princípio de futebol, política, religião, é isso mesmo, isso cada um é o que quer. Vou contar a última aqui para opção sexual, cada um é o que quer. Meu vizinho aqui, o Carlinho, é vascaíno, doente, e eu não entendo nada de futebol, né? Um dia eu liguei a televisão, o Vasco fez o gol. Aí eu falei, vamos dar uma puxada no Carlinho. Carlinho, lindo gol do Vasco, hein? Sabe o que ele falou? Foi contra seu filho disso. Sábado teve o Verratti, que é um artilheiro nato, um argentino, que eles são aguerridos, né? Com 37 anos no Vasco, é maravilhoso, enorme ele, guerreiro, tá sempre dentro da área de cabeça. Ele fez o gol contra no Vasco no jogo, no meu time Fluminense. Aí eu falei, o Verratti fez gol em todos os times brasileiros, inclusive até no dele. Fez contra. Bem, meus amigos, infelizmente... É uma pena, mas se eu fico noite inteira, dia inteiro aqui com essa dupla maravilhosa. Agradecer nosso amigo, agradecer o nosso amigo Felga. Eu que agradeço a sua presença. Eu estava tão ansioso que eu confundi até o horário, o dia. Tem dia que eu penso que eu sou outra pessoa. Paulo Azevedo, ele me chama de Paulo Azevedo aí na rua. E olha, esquece, né? Quem sou eu? Aí eu falei, Paulo, será que eu sou Paulo mesmo? Quer ver, o tipo físico, tipo físico, o jeito, o cabelo.
E o Felga tá bonito, meu filho. Deu uma aparelhada no cabelo, tá coradinho. Meus amigos, Fomos! até a próxima. Resolva os problemas do seu carro de uma vez por todas. O Centro Automotivo Jocalto tem uma equipe treinada e uma estrutura completa para manutenção e os reparos que o seu veículo precisa. E com a qualidade que você merece. Pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, escapamento, injeção eletrônica, freios, troca de filtros, óleos e mecânica em geral. E todos estes serviços com a garantia Jocalto. Quem conhece, confia. 2528-9514